Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Câmara de Vereadores de Canoas aprova a abertura de impeachment contra o vice-prefeito da cidade, Nedide Vargas. Polícia apreende arsenal de uma facção criminosa da zona norte de Porto Alegre. 2 pessoas foram presas na operação. O acusado foi abordado juntamente com um comparsa no momento que realizava a entrega das drogas no centro da capital. Preço do ovo aumenta nos últimos meses. Demanda pelo produto e exportações explicam a alta no preço da proteína. O aumento nos custos de produção e também as altas nas exportações brasileiras, principalmente para os Estados Unidos. Maior festival de filmes de gênero fantástico da América Latina em Porto Alegre. Fantaspoa acontece até o dia 30 de abril em 4 pontos da capital. Reúne o melhor dos filmes de cinema fantástico do mundo inteiro. E você vai ver ainda. Queda de meteoro causa clarão esverdeado no céu gaúcho. A partir de agora, no Ubra Notícias. Câmara de Vereadores de Canoas aprovou o processo de impeachment contra o vice-prefeito da cidade, Nedide Vargas Marques. Em sessão realizada ontem à noite, os vereadores aprovaram a abertura do impeachment por 18 votos favoráveis e 2 contrários. Nedide ficou à frente da prefeitura entre março de 2022 e março deste ano, período em que Jairo Jorge ficou afastado por suspeita de lavagem de dinheiro. O pedido pela abertura do processo foi por uma acusação de irregularidades no contrato com a fundação que administrou o hospital universitário. A prefeitura assumiu o comando da Casa de Saúde em maio do ano passado. Nedide se manifestou por meio de nota e disse, abre aspas, o pedido de impeachment não possui os elementos mínimos de admissibilidade e se constitui em um golpe sem precedentes na história nacional, fecha aspas. Acrescentou ainda, abre aspas, esse tipo de jogo sujo só prejudica a imagem da nossa cidade e de todo o canoense, fecha aspas. O Legislativo tem até 90 dias para concluir o processo de impeachment. Caso o prazo seja ultrapassado, a investigação vai ser arquivada. A polícia indiciou os pais do adolescente apreendido com itens de apologia ao nazismo em Maquiné. O inquérito apontou que o casal cometeu diversos crimes, entre eles o de corrupção de menores. Os pais estão presos preventivamente e o jovem de 14 anos está em uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo, depois de investigar trocas de mensagens por parte dos perfis do garoto nas redes sociais. No dia 11 de abril, a Polícia Civil apreendeu material nazista na casa da família em Maquiné, no litoral norte do estado. Foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma espingarda de pressão, facas, soqueiras, fardas camufladas, toucas ninjas, além de fotos e bandeiras nazistas e fascistas. Também, a partir da coleta de depoimentos dos envolvidos e de testemunhas, foi constatada a responsabilidade dos pais. Ao todo, 3 adolescentes de 14 anos foram ouvidos pela polícia pelos crimes de apologia ao nazismo e ato análogo ao terrorismo. 2 deles possuíam símbolos nazistas em casa e foram encaminhados para a fase. O caso segue sendo acompanhado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Polícia Civil apreendeu um arsenal de uma facção criminosa da zona norte de Porto Alegre. 2 pessoas foram presas durante a operação. A investigação, que foi responsável em localizar o arsenal, começou há cerca de 3 meses, depois dos policiais receberem uma informação de que um homem armazenava as armas para uma facção criminosa que tem base no Vale dos Sinos. O suspeito fornecia armas ao grupo para que assim eles realizassem atentados contra os rivais e também para cometer crimes patrimoniais. Ele também fazia entregas de drogas de alto padrão em bairros nobres de Porto Alegre. Com isso, a polícia conseguiu 2 ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar nos endereços onde o homem poderia estar. O acusado foi abordado juntamente com um comparsa no momento que realizava a entrega das drogas no centro da capital. No carro dele foram apreendidas drogas e dinheiro. Depois disso, os agentes foram até os imóveis investigados. Em um deles, foram apreendidos 5 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína pura, o que totalizou R$ 200 mil. Já no outro imóvel foram encontradas várias armas de fogo.
sendo um fuzil, uma espingarda, um revólver, 4 pistolas e coletes balísticos. É um grande fornecedor de armas, então grande parte das armas que circulam, principalmente com a facção criminosa que atua na Zona Leste de Porto Alegre, vem dele. A partir de agora entra um outro trabalho, que é linkar por meio de perícias se essas armas foram utilizadas na prática de outros delitos. Mas é um segundo momento de investigação. Uma das pistolas foi roubada de um policial civil em Capão da Canoa no final do ano de 2022. Em um outro local informado para a polícia, na zona leste de Porto Alegre, foi encontrado um segundo depósito de armas. No lugar foram apreendidas 4 pistolas, munições, um fuzil e uma espingarda de origem turca. A investigação ainda continua com o objetivo de identificar os outros integrantes do grupo criminoso. Os 2 homens foram presos. Mas a investigação prossegue, né? Tem mais pessoas já identificadas e talvez nos próximos dias vão ocorrer novas prisões. Termina hoje o prazo para quitar o IPVA de veículos com placa final 5 e 6. O pagamento pode ser realizado pelo aplicativo IPVA-RS e pela rede credenciada. Entre os locais da rede estão os bancos Banrisul, Sicredi, Sicobi, Banco do Brasil e Bradesco para correntistas, além de lotéricas da Caixa Econômica Federal. Também é possível pagar o IPVA via Pix. O cronograma de pagamentos funciona de acordo com o final da placa do veículo. O IPVA dos veículos de placa final 1, 2, 3 e 4 já venceram nos últimos 2 dias. E amanhã é a data limite de pagamento para as placas de final 7 e 8. Para motoristas que optaram pelo parcelamento, a quitação segue o fluxo programado e a 4ª cota vence no final deste mês. Quem quitar o IPVA dentro do prazo pode aproveitar descontos de bom cidadão e bom motorista, que podem chegar até 20% do valor do tributo. Exceto os isentos por lei, todos os proprietários de veículos automotores fabricados depois de 2004 devem pagar IPVA. E o atraso no pagamento resulta em multa de 0,33% ao dia e mais juros. O preço do ovo aumentou nos últimos meses. A grande demanda pelo produto e as exportações pressionam o valor da proteína. Considerado por muitos uma alternativa mais acessível para compor as refeições diárias, os ovos estão em uma crescente nos preços. De janeiro a março deste ano, os ovos brancos tiveram uma alta de cerca de 35%. Já os ovos vermelhos tiveram um acréscimo de 29% neste mesmo período. De acordo com as entidades que representam o setor, essas altas acontecem por 2 situações: o aumento nos custos de produção e também as altas nas exportações brasileiras, principalmente para os Estados Unidos. O país norte-americano diminuiu a produção interna e, por conta disso, aumentou a importação dos ovos aqui do Brasil. A gripe aviária em países como Uruguai e Argentina também faz com que o país brasileiro tenha mais compradores e, desta forma, uma oferta menor. Também houve uma busca constante e expressiva, né, nas exportações, né, com as dificuldades que acontecem aí na Ásia, acontecem na Europa, acontecem nos Estados Unidos, né, com a incidência de influenza aviária e mais a inflação dos alimentos na Europa, ocasionados aí pela crise União Europeia, Rússia e Ucrânia. Apesar de estar mais pesado no bolso, os consumidores seguem comprando. Ele tem bastante vitamina e como também a carne é muito cara, o pessoal ele vai para outras opções, né, outras alternativas. Mesmo por ter subido bastante, continua vendendo, não diminuiu a venda. Com um aumento de 7,64% em março, o ovo de galinha foi destaque entre as altas do grupo de alimentação e bebidas que compõem o IPCA. Porém, para os próximos meses, a expectativa é de um recuo nos valores. Só nesse primeiro semestre aí de 880 toneladas de ovos, só aqui no Rio Grande do Sul, um crescimento de 86%. Então, tudo isso acaba deixando o mercado ajustado. Mas a gente gostaria de tranquilizar a população que não vai faltar ovos no mercado, né? Nós vamos ter sim períodos de ajustes, né? De uma oferta bem ajustada, né? De um equilíbrio nesses preços, podendo ter pequenos reajustes, mas nada que vá espantar o nosso consumidor brasileiro. O maior festival de filmes de gênero fantástico da América Latina teve início em Porto Alegre. O Fantaspoa acontece até o dia 30 de abril em 4 pontos da capital.
público está atento a cada cena que passa na telona da Cinemateca Capitólio. Isso porque o local é um dos pontos que exibe a 19ª edição do Fantaspoa. A capital recebe esse evento que é considerado o maior festival de cinema de gênero fantástico da América Latina. Reúne o melhor dos filmes de cinema fantástico do mundo inteiro, produzidos nos últimos 2 anos. Basicamente, então, fantasia, ficção científica e horror, mas também filmes de ação, animação. Qualquer filme que fuja da realidade, a gente pode encarar como cinema fantástico. A Isadora trabalha na produção, mas sempre sobra um tempinho para se juntar ao público também. Até agora, ela assistiu 3 filmes, mas quer aumentar esse número. Eu sou apaixonada pelo festival. Eu acho que o Fantaspoa é uma das experiências mais incríveis que eu poderia ter descoberto na minha vida. Pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo, se unindo para assistir filme e bater um papo. Até o final da noite eu tento assistir o máximo possível. Hoje eu espero poder assistir 2. Ela até se surpreendeu com as possibilidades oferecidas. Uma coisa que eu nunca achei que eu nunca ia assistir, que é musical com ópera alemão. O Fantaspoa segue até o dia 30 de abril em Porto Alegre e acontece em 4 locais, na Cinemateca Capitólio, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala da Redenção e também no Instituto Link. O organizador do evento destaca que a procura pelos filmes tem sido alta. Tá sensacional. Ontem à noite, por exemplo, todas as sessões da noite estavam com os ingressos esgotados. Nós já estamos em mais do que 6.000 espectadores e a gente já recém está chegando na metade do evento. É um evento longo, né? Fantaspoa dura 18 dias. Chegando na metade, a gente já passou de 6.000 espectadores. A procura tem sido tão grande que o Felipe vai assistir um filme mais tarde, mas já veio antecipar a compra do ingresso. Todo mundo devia vir, assim, é realmente muito legal, tem o tipo de cinema diferente do que a gente tá acostumado, um cinema mainstream é uma coisa bem alternativa, mas ainda assim dá esse valor pra essa arte alternativa muito importante e é muito legal, é muito divertido, os filmes muito divertidos, sim, é realmente muito legal. E além do gosto pelo gênero fantasia, os fãs do Fantaspoa têm uma marca incomum na pele. Tem, hoje em dia, 130 pessoas com a tatuagem do Fantaspoa espalhadas pelo mundo, que é essa aqui, ó. Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar, sabe? Não é só pra nós. No momento que 130 pessoas têm isso pelo mundo afora, significa o carinho que elas têm por esse festival. O festival conta com palestras e festas. E quem quiser também pode levar uma lembrancinha para casa. À noite, nós sempre temos 1, 2 e até mesmo 3 sessões comentadas. O que é uma sessão comentada? O filme é apresentado pelo diretor ou por convidados no início do filme, o filme é exibido e então no final do filme tem um debate com os realizadores. Também é possível acompanhar alguns filmes de graça e sem sair de casa na plataforma Darkflix. Mas para quem não abre mão do gostinho de assistir na telona, fica o convite. Convidamos o pessoal a vir participar do 19º Fantaspoa até o dia 30, muitas sessões. Nós tivemos também sessões musicadas, que o pessoal faz a trilha sonora ao vivo, muitos cursos, é uma programação bastante completa. Meteoro é registrado aqui no estado. Desta vez, o fenômeno causou um clarão esverdeado no céu gaúcho. Um meteoro provocou um clarão esverdeado no céu e pôde ser visto em diferentes pontos aqui do Rio Grande do Sul na noite de ontem. O Observatório Espacial Heller e Young de Taquara, no Vale do Paranhana, registrou o fenômeno, que teve duração de cerca de 2 segundos. De acordo com o professor Young, por conta do céu muito nublado, o equipamento só conseguiu captar a iluminação das nuvens em razão da explosão do meteoro. Foi possível somente fazer o registro justamente deste clarão emitido pelo meteoro nas nuvens. O tempo estava muito nublado e foi impossível fazer o registro completo deste evento que ocorreu nesta terça-feira. Após a análise de imagem de satélite, foi possível também detectar o ponto em que este meteoro teria feito a queda em alto mar. Foi a 146 quilômetros da costa e para que o satélite tenha registrado esse evento, possivelmente esse meteoro foi de grandes proporções, de uma magnitude bem elevada. Este meteoro pode fazer parte de uma chuva que vem sendo registrada no estado desde a semana passada. Esse fenômeno acontece todos os anos, sempre nesta mesma época, e tem origem de detritos do cometa Thatcher.
Este cometa completa uma órbita em torno do Sol a cada 415 anos e vai passar perto da Terra lá por 2283. O pico desta chuva aconteceu entre o último sábado e a última segunda-feira. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura, com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!